uma coisa que eu acho curiosa tanto sobre o caso da Isabela Nardones quanto sobre o caso Henri, é que as pessoas elas são levadas pela questão da imagem, né? Aí aqueles dois entrevistadores lá, que é o Carioca e o Bola, entrevistando a Ana Carolina Oliveira, eles falam assim, ai, o tempo todo eles falam isso, que ela era uma menina linda, uma criança linda. E aí todo mundo fala do Henri, ai, aquele menino lindo, branquinho, dos olhos azuis, aquelas mãozinhas azuis, aquele marketismo que o Leniel criou em cima do menino, né? E aí você fica olhando isso assim, as pessoas nem percebem, mas toda essa preocupação com essas crianças porque elas são lindas, daquelas concepções de beleza que nos rondam. Porque neste momento, essa semana mesmo, várias crianças, talvez não lindas, morreram, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é a polícia, um governo que mata muito crianças, desde 2019, pelo menos, né, já são mais de 20 crianças, pobres, não tão bonitas talvez, porque ninguém fica com essa preocupação com as crianças. Então, já começa aí as nossas gafes, né, sendo vomitadas no meio dos nossos sentimentos de solidariedade. Ai, ela era linda, ele era lindo. E é claro, são pessoas, são criancinhas que mexem com os nossos sentimentos, mas não deveriam mexer com os nossos sentimentos mais do que esse tanto de criança pobre que morreu no Rio de Janeiro pela mão do poder público. E aí a gente já começa a pensar, se a gente faz essa discriminação injusta em relação às crianças, imagina o que essa nossa sociedade não faz em relação às mulheres, não é verdade? Vamos aqui mais um pouquinho pensarmos juntos sobre a situação da professora Monique nesse processo conhecido como caso Henri, um processo que tomou contornos e, por que não dizer, toda a sua essência se tornou midiática. E isso nos faz pensar em várias situações, porque tudo que nós fizemos, primeiramente, tudo que for feito, não trará o menino Henri de volta. E junto com essa justiça impossível de acontecer, que seria trazer o menino Henri de volta, nós temos a injustiça que a gente pode reverter, que é a prisão injusta da professora Monique. Porque qual o crime que essa mulher cometeu? Dado o encaminhamento do processo, né, dados os autos que foram sendo trazidos, a gente percebe que essa mulher é completamente inocente. Ela só não consegue provar que ela estava adormecida ou entorpecida, alguma coisa do gênero, porque na verdade as suspeitas que ela tinha, ela estava tentando provas para que comprovasse o que possivelmente um homem no quinto mandato legislativo estivesse fazendo com seu filho. Por outro lado, o pai do menino com provas nas mãos, depoimento nas mãos, pelo menos é isso que ele diz nos seus podcasts, esse pai não tomou as providências legais, que seriam muito mais sérias do que essas providências que ele acha que a mãe tinha de adivinhar e, a partir disso, tomar as tais providências. Né? Mas qual é o meu interesse nessa situação da professora Monique, nesse chamado caso Henri? É que esse caso Henri nos traz uma série de questões, principalmente sobre a justiça brasileira em relação à mulher. Eu sei que as próprias mulheres, um monte de mulheres já vai sair da visualização desse vídeo, porque existe um feitiço, meio que uma bolha maldita cultural que nos cerca, que tudo aquilo que a gente vier a falar sobre as mulheres, as próprias mulheres, elas acabam se levantando contra, né? Já começa com aquele discurso esquerdista do lugar de fala. Ah, por que esse macho aí com essa barba branca, metido a não sei o que, está falando em nome das mulheres? Eu não estou falando em nome das mulheres, eu estou falando em nome do nosso processo de humanização, que no Brasil ele atinge o seu ápice nefasto quando a gente finge esquecer que a gente precisa atentar em favor das mulheres. Porque quando a gente entende a situação da mulher, a gente, por consequência, entende a situação das crianças e das fragilidades, digamos assim, das fragilidades sociológicas. Então, antes de eu trazer para vocês mais um trecho do sábio, do homem íntegro e maravilhoso, o advogado Dr. Marcos Ferreira, onde ele vai pensar com a gente sobre que liberdade é essa que a imprensa brasileira está querendo. Liberdade de difundir calúnia, difamação e injúria? É essa liberdade de expressão que se está querendo no país?
Por que não se pode então ter a liberdade de ser honesto, a liberdade de ser preciso, a liberdade de ler o processo e dizer, gente, a professora Monique foi absolvida de todos os crimes, de todas as acusações. A imprensa brasileira não quer noticiar isso, se quer liberdade apenas para poder mentir contra uma mulher que as pessoas não conhecem e todo mundo a conhece a partir dessas mentiras da imprensa brasileira, da mídia brasileira, por assim dizer, né? Mas antes de ouvirmos as sábias palavras do Dr. Marcos Ferreira, eu gostaria de fazer algumas reflexões com você. A primeira delas tem a ver com essa coisa que alguém fala assim, poxa, você está exagerando, ficar falando que o pai do menino é amigo de milicianos ou gente bandida, alguma coisa assim. Então, em 2 vídeos anteriores dessa série, eu falei sobre o amigo pessoal do senhor Leniel. E aí, para que não fique dúvidas, eu vou mostrar para você o que o amigo dele diz acerca desse vínculo com eles. Preste atenção. Olá, amigos, doutor Ailton Barros. Venho informar algumas pessoas que ainda não têm conhecimento que eu me afastei do processo do Leniel Borel, pai do menino assassinado aqui no Rio de Janeiro, Henri Borel, por questões de interesse particular, em comum acordo com o Leniel Borel. Por eu ser pré-candidato a deputado estadual do Rio de Janeiro, entendemos que não seria interessante eu continuar à frente do caso. Agora, senhores, me afastei do processo, não do amigo, camarada e irmão Leniel Borel. Este continua ainda debaixo das minhas asas, sobre a proteção dos meus amigos, das nossas redes de amigos, contando sim com a minha ajuda. Leniel, nessa luta entre o bem e o mal, pode ter certeza que o bem vai vencer. Com certeza a nossa justiça. Então tem essa coisa maniqueísta que eles criam, né? Porque eles estão afrontando, desgraçando, arruinando com a vida de uma mulher inocente, que é a professora Monique. E aí ele chama isso de luta do bem contra o mal e que o bem vai vencer. Ou seja, o bem é você desgraçar a vida de uma mulher comprovadamente inocente, conforme a mídia brasileira não quer noticiar. Porque isso tudo é resultado de estudos. A juíza tem as suas posições, as suas decisões muito bem fundamentadas e ela não encontrou crime na professora Monique, mas eles chamam essa criminalização da professora Monique de bem, a luta do bem contra o mal e que o bem vai vencer. Mas vocês viram aí o amigo do Leniel dizendo que ele continua debaixo da proteção dele e dos amigos dele. E aí, se você quiser entender quem é esse homem, veja 2 vídeos anteriores a este, onde eu falei desse amigo do Leniel, que alguém fala assim, é igual a Ana Carolina, mãe da Isabela Nardoni, está falando por aí, né? Ah, eles estão querendo criminalizar o Leniel, culpabilizá-lo pela morte do menino. Ninguém aqui quer culpabilizar o Leniel pela morte do menino. O nosso senso de justiça é, porque esse homem que tem ligações com gente bandida, porque esse homem que não era presente na vida da criança quanto essa mãe, esse homem está cometendo crimes via judiciário contra sua ex-esposa e está sendo ovacionado e daqui a pouco, né, ele iria ser assessor político desse Ailton Barros que você acabou de ver, mas agora ele vai entrar aí para a disputa eleitoral para ser vereador do Rio de Janeiro, de algum lugar, de algum município do Rio de Janeiro. E aí esse cara daqui a pouco vira deputado federal com uma falsa luta, porque ele está lutando mesmo pelas questões pessoais, pela vontade de se vingar da professora Monique, porque ele é aquele macho coitadinho, né? Aquele macho probleminha, aquele boy probleminha, conforme diz a psicóloga e psicanalista Manuela Xavier, que ele vem com choros e tudo, mas ele quer vingança, não é pela morte do filho dele, ele quer vingança porque ele se sente ferido no seu ego de macho, porque ele vai dizer por aí que a professora Monique praticava alienação parental com o Henri, coisa que jamais será constatada no processo, porque aquela mulher é a mãe maravilhosa do seu filho, que foi arrancado dela também de maneira inusitada. E aí a gente trata esse pai como um pai sofrido e a gente esquece que essa mãe, para piorar tudo, está presa sem ter cometido crime, está presa amando e lutando por esse filho até o fim. E aí, nesse sentido, temos de voltar de novo a Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni. Eu estou aí passeando pelos podcasts que ela concedeu, porque me chamou a atenção o fato de que ela preferiu não entender direito o que estava acontecendo no processo, ela não quis ler os autos do processo que envolve a filha dela, mas
ela agora sai por aí falando mal de uma pessoa que ela também não conhece o processo, não conhece nem a pessoa. Quem me dera ela se desse a chance de ouvir a professora Monique para ela descobrir a pessoa maravilhosa que essa mulher é. E aí, nesse sentido, ela vem trazendo aí na mesma linha do Leniel essa questão da alienação parental. Vamos ver alguns trechos e eu vou conversar com você também um pouquinho sobre essa questão da alienação parental no Brasil. Preste atenção. A minha vida, eu posso construir alguma coisa, eu posso me reestabelecer, porque enquanto você está vivendo a parte processual da coisa, esperando um julgamento, e o Leniel é assim, cada hora é uma notícia, adiou não sei o que, adiou um depoimento, foi pra cadeia, saiu da cadeia, ele vive essa tortura, ele não tem paz. O filho dele não tem uma paz de poder... Descansa, agora vai descansar. Então ele tem que viver essa luta diária, essa luta. E essa luta, ela é muito maçante, ela é muito cansativa. E destrói, né? Destrói. Você já não tem quem você ama. Você tem que lutar por uma coisa que não depende de você. Porque quando depende da gente, você vai lá e faz seu corre, né? Com certeza. Mas aí não depende de você. Então, sobre essa questão... A única coisa que a gente precisaria entender é o seguinte, eu entendo as razões da Ana Carolina entender, né, dizer que a pessoa que cometeu o crime precisa pagar pelo que fez. O problema é a armadilha discursiva e ideológica na qual ela cai, porque ela não conhece a professora Monique, ela desconhece que a professora Monique foi absolvida pela juíza Elizabeth Machado Louro, absolvida sumariamente, ou seja, ela nem iria à júri popular pelas questões das quais ela foi absolvida, e que por uma manobra jurídica e um conchavo de Leniel com algumas pessoas da justiça, que ele sabe bem quem são, ela voltou à prisão por uma mentira, porque não tem nenhuma fundamentação jurídica essa nova prisão da professora. Aí ela desconhece isso, ela prefere desconhecer isso, como ela preferiu desconhecer os autos do processo da morte da menina Isabela Nardoni. E aí fala assim, essa pessoa tem que ficar presa, quer dizer, é isso que a gente tem no Brasil, né? As pessoas desconhecem as situações, mas se sentem no direito de dizer fulano tem que ser preso pelo que ela fez. E você nem sabe o que a pessoa fez. E você também nem sabe a pessoa maravilhosa que está sendo condenada injustamente por uma manobra jurídica, midiática, misógina e todas as perversidades que constituem muitas coisas da nossa cultura brasileira, né? Aí tem uma segunda coisa, quando ela vai conversar sobre a alienação parental, né? Aliás, nesse podcast eu acho curioso que ela está dando podcast para uma instituição chamada Pais e Filhos, né? Aquela coisa bem masculinizante, né? Quando as mães desse país sofrem tanto em relação às suas crianças, aí o nome da instituição é Pais e Filhos, porque, né, isso no capitalismo dá dinheiro, essa masculinização das nomenclaturas. Mas ela vai falar agora com o podcast daquele Carioca e o Bola, né? Preste atenção. Era tranquilo ou era... Porque às vezes eu vejo alguns relacionamentos que a coisa é meio complicada, né? De dar cano, ou da mulher também às vezes, e vice-versa, né? Já foi tranquilo, já foi tumultuado, já foi de todos os jeitos. De tudo que é Mas jeito. nunca teve litígio. Não. Né? Nunca teve litígio, sempre um acordo entre vocês mesmo. Eu acionei ele na justiça, Teve. mas por conta de pagamento de pensão, essas coisas. Eu acho que é um bloqueio, eu acho que, assim, é aquela visão. A guarda do filho é da mãe, e a mãe, por diversos motivos de separação, de problema com o pai, faz essa alienação parental. O filho não vai com você, se você não pagar pensão, o filho não vai com você, se você não fizer o acordo, o filho não vai com você. E assim eu acho que isso vira uma bola de neve, porque são dois adultos brigando por um motivo que eu acho que no fim das contas ninguém nem sabe pelo qual ele é, com uma criança no meio, que vai ficar extremamente traumatizada, extremamente abalada. Porque por mais que você ache que você está blindando o seu filho de alguma coisa, você não está blindando ele de nada. Com certeza. Aí fica um filho traumatizado, pais traumatizados, uma sociedade traumatizada e vira essa bola de neve, que é o que eu não concordo. Eu acho que hoje muitas mulheres fazem esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Existem os pais merdas, se é que eu posso falar assim.
Vocês perceberam como que ela cai na própria armadilha perceptiva, ou seja, de uma percepção limitada do que é o real problema da alienação parental? Olha só. Primeiro, ela admite que ela teve de levar o pai da Isabela Nardoni na justiça, porque os homens têm como práticas não quererem dar o mínimo básico para os seus filhos no processo de separação, e criar filhos é muito caro, criar crianças é muito caro. E aí, olha só, ele cometeu isso contra a Ana Carolina. Aí ela não entende que isso é uma coisa grave, não. Olha, gente, eu digo cada coisa para as minhas pacientes, ou minhas amigas, ou alunas com quem eu tenho, que me procuram para alguma situação dessas. Por exemplo, eu tenho uma amiga que engravidou de um rapaz que sumiu da vida dela quando ele ficou sabendo que ela estava grávida dele. Mas meses depois, quando ele fica sabendo que ela estava grávida de um menino, esse cara apareceu oferecendo mundos e fundos a essa ex-aluna e hoje é amiga, né, ovelha, né, porque eu também sou pastor, então é uma pessoa que me tem como uma autoridade espiritual sobre a vida dela. E aí eu disse para a pessoa, fulana, fuja desse cara, porque esse cara, claro, eu tive que usar imagens iconográficas, né, para ela conseguir entender, que seria o seguinte: imagina, o cara sumiu da sua vida, deixou você se sentindo exposta e sem saber o que fazer. Aí quando ele fica sabendo que o feto que está na sua barriga tem piu-piu, ele volta, porque esse cara, ele é um violentador de crianças, assim. Se quem está dentro da sua barriga tiver piu-piu, aí ele vai correr atrás. Porque se fosse uma menininha, esse cara nem ia querer saber da gravidez dessa pessoa. E aí a justiça deveria ter olhos abertos a essa situação. Porque é verdade, olha só, desde um cara que só se aproxima da gestante porque ela está com um menino de piu-piu na barriga dela, até esse ex-marido da Ana Carolina, que negava-se ou atrasava ou fazia chantagem com o pagamento da pensão, que era obrigação mínima deles. E até as parentes da mulher ficam falando assim, não corre atrás não, é muita humilhação, vai por conta própria. Ou seja, ela acha que uma mãe que fala assim, você não vai ver seu filho porque você não trouxe o pagamento, que essa mãe está fazendo alienação parental. Quem está fazendo alienação parental é um pai que não passa as 24 horas por dia com o filho, que no caso dela, o Nardoni só via a Isabela a cada 15 dias, ou seja, ele não sabe o que é enfrentar uma enfermidade, umas agruras, onde deixar a criança, com quem buscar. Aí é igual o caso do Leniel e da Monique, né? A Monique lá todos os dias coordenando a existência do Henri, e esse Leniel que só ouvia aos finais de semana, querendo que ela tivesse a obrigação de detectar tudo que estivesse acontecendo ao menino, sendo que ele só ouvia final de semana e quando pegava o menino, ainda deixava na casa da ex-sogra para poder dar às suas namoradinhas. Imagine uma mulher fazendo isso. Então, a situação é a seguinte: a Ana Carolina Oliveira cai nessa armadilha de dizer assim que as mulheres então estão merecendo perder seus filhos. Ela vai contar algum caso ou outro de um homem que estava tendo filho violentado pela ex-esposa, alguma coisa assim, que acontece porque mulheres são seres humanos e há mulheres que cometem isso contra seus filhos. Mas nós temos que ver para o Brasil e para o que as estatísticas mostram, né? É muito dolorido você ver uma criança apavorada de ser entregue ao juiz, pelo juiz ao pai que é notadamente violentador e abusador dessa criança. Mas o Leniel agora está correndo o Brasil de norte a sul, querendo reforçar a lei da alienação parental. O que é alienação parental? Né? Alienação parental é quando se entende que um dos cônjuges está atrapalhando a criança em processo de divórcio dos cônjuges a ver o outro, a família do outro. Mas o que acontece no Brasil, por exemplo? Eu posso citar vários exemplos para você, eu vou me lembrar de dois aqui. Eu já vi uma mãe amorosa, maravilhosa para suas crianças, eram 2 meninos, perder os seus 2 filhos porque a conselheira tutelar viu que ela chegou na moto de carona com uma colega e a conselheira tutelar disse na minha frente, olha, quando eu vi aquela mãe chegando na garupa de uma moto, eu falei, eu não vou deixar esses meninos ser criados por essas duas não. Isso aconteceu em Belo Horizonte, em 2008, claro que eu ajudei a mãe a ir procurar o CMDCA. E aí não sei o que pôde acontecer, porque eu era, no caso, o coordenador do projeto e as conselheiras estavam tentando
tentando ridicularizar a minha ajuda àquela mãe. Né? Mas essa mãe ficou muitos anos sem seus filhos e o pai devolveu esses meninos todos estragados para ela criar. Uma outra situação é de uma senhora simples, porque tem aquele discurso, né? Toda criança em família. Aí a senhora simples falava assim com a filha dela, olha, você precisa conhecer o seu pai, você precisa da convivência paterna. Ela achando que estava cumprindo um rito social de dar à filha a chance de viver com o pai. Aí ela pega essa criança, né, adolescente, quando ela tinha uns 11, 12 anos, e essa menina vai lá ao Rio de Janeiro e conheceu o seu pai, e essa menina passa a ser terrivelmente molestada, estuprada, chantageada. Essa menina tem pavor desse homem hoje. Por quê? Para não praticar a alienação parental, na boa intenção de que a mulher achava que o pai iria ver a filha como filha, né? Olha, se o cara já não convive com as crianças, se o cara está negando pagar a pensão a essas crianças, por que ele quer ter algum direito em relação à alienação parental? São pequenos atos que são gritantes. Um pai que se recusa a suprir as necessidades financeiras mínimas de seus filhos não deveria ter esses direitos sobre as mulheres, não. Aí o que os juristas fazem? Ah, não, ela é uma muito apavorada, ela está fazendo escândalo. Gente, se o pai não está pagando a pensão, como é que a Ana Carolina concorda que esse cara é de confiança para ficar com essa criança? Se ele nega à criança a convivência, inclusive financeira, com a mãe, por que ele acha que ele tem direitos iguais de convivência? Então essas coisas precisam ser analisadas de acordo com aquilo que acontece no Brasil. Nós temos aí o caso que está muito frequente nas redes sociais, que é o da Mônica, lá do Mulheres Unidas, onde ela teve um filho fruto de estupro, ela cuida desse menino com todo carinho, com todo amor, e o menino é autista, e aí a justiça a desfavorece o tempo todo. Ou seja, há esses absurdos aí, as mulheres pedem ajuda, clamam, e elas não são contempladas porque no próprio meio jurídico há mulheres muito mal processadas acerca do direito das mulheres e das crianças, e elas penalizam as mulheres, suas colegas, suas congêneres, por serem mulheres. Isso aconteceu no Brasil até em relação à temática LGBTQIAP+, né? Nós temos aí o famoso caso da famosa deputada, hoje deputada federal Erika Hilton, que tirou uma mulher do seu mandato. E o que essa mulher fez? Ela fez a seguinte postagem injusta. Ela escreveu assim na sua rede social: eu gostaria de ver a esquerda lutando pelas mulheres e crianças, do mesmo jeito que a esquerda luta pela causa trans. Ela equiparou as lutas, ela fez uma comparação em relação às lutas. Aí a então deputada Erika Hilton, deputada estadual, entendeu que aquilo era uma frase transfóbica, destituiu a colega de mandato. E não houve luta de ninguém em relação a essa mulher, que era da mandata coletiva, da mesma mandata da Erika Hilton. Então, as mulheres não se socorrem em causas importantes, porque, olha só, uma mulher foi punida porque ela estava lutando pelo direito das mulheres e crianças, né? E aí a comparação foi vista como algo transfóbico. Se é assim nessa situação, imagina quando é numa mesma solicitação à justiça, uma mulher e um homem. A justiça tende a olhar para o homem, né? Igual a instituição aí onde ela foi entrevistada, Ana Carolina, né? Chama-se Pais e Filhos, né? Masculinizando essa relação. E aí a justiça olha para isso, porque as próprias mulheres, né? Outro dia eu ouvi uma advogada falando para uma cliente que está em situação de suplícios pelo direito das mulheres. Aí a advogada manda mensagem para a cliente: ô amiga, tenta não enlouquecer, tenta ficar centrada. E eu até falei com ela: mas aqui, sua advogada está insinuando que você é louca? Uma mulher chamando a outra de louca? E na verdade ela não é louca, ela é desesperada. Ela está desesperada com a situação de um sistema que favorece as masculinidades. E aí as armadilhas são tantas, né? Porque tem essa armadilha aí da luta LGBTQIAP+, que sem eu perceber acaba se levantando contra as mulheres e penalizando mulheres, né? As ditas mulheres cis. E nós temos, por exemplo, na luta contra a lei de alienação parental no Brasil, que a omissão das mulheres ditas progressistas
é tão grande que acaba que é a extrema-direita que está lutando agora contra essa lei de alienação parental, nas figuras do Magno Malta, daqueles deputados assim, né, Carla Zambelli, esse pessoal que não é muito honesto com o povo, mas que vê nessa situação uma pauta eleitoreira. E aí, seja como for, que essa lei seja derrubada, por quê? Porque é uma lei que, no caso do Brasil, não está contemplando as injustiças que estão sendo feitas contra as mulheres. Estão penalizando as mulheres que pedem justiça. Então, quando a Ana Carolina fala, né? O pai não paga pensão, aí a mulher vai e faz uma alienação parental com o filho. Isso não é alienação parental, não. Um pai que não paga pensão não tem o direito de ver os seus filhos. Porque quem não paga pensão é um candidato a molestar. Quem não paga pensão é um candidato a surrupiar. Eu atendo atualmente casos, acompanho situações, né, onde até as crianças estão abrigadas agora em lugar que ninguém sabe, porque o pai amoroso, lindo, né, maravilhoso no processo de separação, ali nesse caso aí a mãe e o pai são pessoas que não são da confiança das filhas, e aí esse pai estava treinando as meninas para o servirem, né, ficar molestando os animais na frente das filhas, mas eu tive que ajudar as pessoas a criarem provas em relação a esse homem, porque ele é um homem maravilhosamente justo aos olhos de todo mundo. E aí elas conseguiram criar essas provas e a justiça agora as está amparando. Mas ainda é perigoso ter alguma mulher na justiça assim, essa irmã mais velha é tão assim, né? Não sei não. Você sabe, né? A mulher também comete crimes, ou seja, assim são as questões de gênero aqui no Brasil. Elas penalizam sobretudo as mulheres, as nascidas de sexo feminino, né? Então, antes a gente pensar na liberdade de imprensa, a imprensa precisa pensar na liberdade de usufruir do seu conhecimento profundo. E é nesse sentido que eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre o que o doutor Marcos Ferreira vai dizer da situação da professora Monique. Preste atenção aí. Afinal de contas, liberdade de expressão só vale para quem detém o monopólio da comunicação neste país? Após a conclusão da instrução do processo, ou seja, depois de colhidas as provas técnicas, os depoimentos de todos os envolvidos, as testemunhas, o que poucos sabem é que Monique Medeiros, mãe do pequeno Henri Borel, foi absolvida sumariamente de 4 das 5 acusações que o Ministério Público fez contra ela. Isso mesmo, ela foi absolvida sumariamente de 99% das acusações, mas curiosamente nenhum veículo de imprensa exerceu seu direito à liberdade de expressão para te informar disso, não é mesmo? Não sei você, mas eu não vi uma só linha na imprensa tratando da decisão que a absolveu sumariamente dos crimes. Seria censura da imprensa esconder de vocês essa informação? Outro fato jamais do que escancarado, principalmente na comunidade carioca, é porque, não nas redes sociais também, a certeza de que o pai do pequeno Henri, Leniel, desde a morte do filho, vem explorando sua imagem para ganhar prestígio, ganhar dinheiro na cara dura e apoiar políticos, inclusive o deputado estadual Ailton Barros, preso junto com o tenente-coronel Mauricídio, ajudante de ordens aí, do ex-presidente Bolsonaro na operação da Polícia Federal. Não só isso, viu? Leniel criou uma ONG que não faz nada mais a não ser arrecadar dinheiro. Vamos dar uma olhada na pessoa a quem me refiro. E aí, o que acharam? Agora adivinhem com quem a Globo resolveu se comunicar para a realização da linha direta sobre o caso. Com o próprio dito cujo, isso mesmo. Agora, perguntem se a mãe do Henri, Monique Medeiros, foi procurada pelo programa. Não, em nenhum momento. A chamada do programa, aliás, é o pai que busca justiça pelo filho. Meu Deus, nada mais cômico. Justiça existiria se eles informassem vocês a realidade do processo e permitissem que Monique, querendo, expusesse sua versão dos fatos. Mas não, em nenhum momento quiseram ouvir a versão dela. Então eu pergunto, não ouvir as partes envolvidas não é censura? No mínimo, uma abordagem parcial e injusta dos fatos, concorda? Enfim, ainda que Monique não esteja preocupada com o que vão veicular no programa, ninguém é bobo a ponto de achar que ela será tratada com o respeito que ela merece diante do que a justiça já decidiu acerca do envolvimento ou não dela. E é disso que estamos falando, exatamente disso. Será que a liberdade de expressão é tão absoluta que a Rede Globo pode fazer um programa que se vale de representações por atores
que pode influenciar e desinformar a sociedade sobre um fato ainda discutido judicialmente? Quais as consequências para o processo esse programa pode trazer, meu Deus? Que informação jornalística há quando a parte diretamente envolvida no caso não é ouvida? Será que um pai bandido tão responsável quanto a mãe por zelar da segurança do filho, que se vale da morte do Henri para ganhar dinheiro e espaço na mídia, é a pessoa certa para contar a história e exigir justiça? Enfim, o tal Gilmar Mendes, ministro do STF, que dispensa comentários, cassou a liminar e permitiu que a Globo apresentasse o programa. Mas saibam que a questão levantada pela juíza que concedeu a ordem, a liminar, é de imensa importância, porque, segundo ela, não se há negar o direito à livre expressão artística, bem como a informação, o que pode conduzir à constatação de um aparente conflito de princípios constitucionais, que tem mesmo. No entanto, embora o direito à livre expressão e à informação, tal como o direito a um julgamento imparcial, se insiram entre os direitos fundamentais, há que se buscar a conciliação entre os dois direitos, meus Deus, igualmente relevantes, na análise apurada aí das consequências do risco que da violação de um outro ou de um outro possa resultar a seus detentores. E a decisão não se resumiu a isso. Ela sustentou a juíza Elizabeth Lugo, acho, que não há como evitar o acesso à informação superdimensionada pela tecnologia, o que por óbvio requer cautela redobrada em relação aos juízes naturais da causa, que, por estarem imunes ao uso estrito da técnica, veem-se naturalmente influenciados pela opinião pública, nem sempre eivada de bom senso. Programas parciais, como o de hoje, só servem para inflamar a sociedade e causar revolta a quem já está praticamente absolvida pela justiça, no caso, a mãe Monique Medeiros. Mal sabem as pessoas o sofrimento diário dessa mãe, que se vê atacada nas redes sociais por exercer o seu direito a ser livre, já que inocente das acusações que pesaram sobre ela. É muita maldade gratuita, travestida de liberdade de expressão. E é uma pena que uma emissora que se diz comprometida com a verdade não se dê o desplante de, no mínimo, ser imparcial. No mais, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.